Olá, senhores, senhoritas, muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, a nossa aula, ela tem como tema uma questão: o que é ética? Bom, se vocês não assistiram à aula O que é moral, seria interessante que vocês começassem essa nossa aula de ética por aquela aula de moral. No início daquela aula, eu comentei que há uma ligação intrínseca entre moral e ética. Aquela aula específica sobre a moral, nós não falamos sobre ética. Porém, para que nós possamos conversar sobre a aula de ética, é preciso o conhecimento do significado de moral. Tudo bem? O que eu quero dizer é que a aula de moral, ela é independente, ela pode ser independente da aula de ética, mas a aula de ética, ela depende do conhecimento do que nós temos sobre a moral, certo? Então, é justamente esse o ponto pelo qual nós começamos a aula. Ou seja, a ética é uma parte da filosofia que irá refletir sobre a moral. Certo? Esse é o primeiro ponto e esse ele é indispensável. Quer dizer, a moral, ela é, entre trilhões de aspas, eu não vou justificar esse trilhões de aspas, mas ela é uma ciência, ela é considerada uma ciência. Enquanto a moral, ela é o objeto de estudo dessa ciência. Tudo bem? Bom, você poderia se perguntar, mas por que há a necessidade de, de um ramo do saber que toma como objeto de estudo a moral? Em outras palavras, por que a ética existe? Por que a ética existe? Porque lá na aula de moral, lá na aula sobre a moral, nós dissemos que, no sentido sociológico, a moral, ela é um produto dos valores religiosos, né? Ou ela se identifica com os mandamentos religiosos. E onde está o problema? O problema está que cada sociedade ela tem a sua religião. Existem muitas religiões. E se cada sociedade baseia os seus valores morais a partir da religião, a partir dos mandamentos religiosos, o que isso significa? Significa que cada uma das sociedades terá uma moral específica. Em exemplo, significa que, como nós somos criados dentro do cristianismo, nós teremos uma moral cristã. Os nossos valores são cristãos, portanto. Agora, alguém um índio, por exemplo, que ele tem em que a sua tribo, em que a sua comunidade, sociedade, tem como religião, por exemplo, o xamanismo, como religião, determinará quais serão as regras de conduta. Portanto, a moral da sociedade tribal, ela é diferente, ou das sociedades tribais, elas são diferentes. Essa moral, ela é diferente da nossa sociedade. Né? E aonde que está o problema? O problema está que se eu não sou, né, eu vou colocar a questão aqui para que vocês não se percam. Qual o sentido de existir
uma ética, de existir uma ciência chamada ética, né? Essa é a questão colocada de maneira um pouquinho mais rigorosa. Qual o sentido de existir uma ética? Por quê? Então, o primeiro ponto é que a moral é relativa a cada uma das sociedades correspondentes. Quer dizer, cada sociedade tem a sua moral, cada sociedade tem o seu comportamento. Portanto, cada sociedade tem os seus valores de certo e de errado. Fica claro esse ponto? Cada sociedade tem o conjunto daquilo que ela considera certo e daquelas coisas que ela considera errado. Então, se só houvesse a moral, eu, como sou brasileiro, não tenho condições de dizer que no Afeganistão o comportamento de uma seita chamada xiita é errado. Por quê? Porque eu não sou daquela região, porque eu nasci em uma outra sociedade, que, portanto, não haveria sentido, né? Seria completamente ilógico considerar uma outra sociedade, os valores de uma outra sociedade errado, a partir da visão que eu tenho do que é errado. Então, se nós pensássemos só do ponto de vista moral, seria impossível que nós conseguíssemos fundamentar racionalmente o porquê é errado, em alguns lugares do mundo, decepar o clítoris da mocinha recém-nascida, é bom, né? Da nenê recém-nascida, para que ela não sinta prazer. Afinal de contas, enquanto mulher, a sua obrigação é procriar e não sentir prazer. Esse é um costume. Existem regiões no globo em que isso é considerado correto. É um costume postulado pela religião e, mais do que isso, é um comportamento comum às pessoas. Nenhuma nenê recém-nascida vai andando no médico, sabe-se lá onde, para pedir que se decepe o seu clítoris. Então são as famílias que fazem isso. É um comportamento, portanto, legitimado pela família. É um comportamento moral. O correto é que se faça isso. Só que, do nosso ponto de vista, por exemplo, é absurdo que uma recém-nascida tenha o seu clítoris decepado. Só que essa indignação, né, dizer assim, isso é absurdo, ele carece de fundamentação racional. O que eu estou querendo dizer? Se alguém, membro dessa sociedade em que esse costume é feito, né, esse costume ele é legitimado, se ele perguntar para mim por que está errado, eu vou dizer, porque não pode. E se o cara ficar me espivetando, quer dizer, se ele ficar me espinhando, me espetando para que eu responda, vai chegar num momento que eu vou dizer assim, não pode porque na minha sociedade não é assim que se faz. Aí o cara fala, tudo bem, mas na minha é. Esse é o problema. Né? Então, em resumo, se a moral é relativa a cada uma das sociedades,
Isso significa que somos incapazes de fundamentar racionalmente o certo e o errado de um ponto de vista humano. Eu vou colocar até exclamação. Então nós somos incapazes, do ponto de vista humano, considerando o sujeito, considerando cada um dos indivíduos como humanos, como pertencentes à categoria ser humano, nós não somos capazes, só por meio da moral, de afirmar que tal costume é errado. É daí que vem a necessidade da ética. Então, a ética, vou colocar aqui, ela, enquanto a moral ela é relativa, circunstancial a uma sociedade, a ética ela se pretende universal. Então, a ética ela se pretende chegar a ações que sejam válidas em todos os lugares do mundo, em qualquer hora, em qualquer tempo. Isso que significa dizer que a ética é universal. A ética também se preocupará com as ações. Mas enquanto a moral ela está aqui em cima, a ética ela se sobrepõe. A ética vai pensar um conjunto de ações, repito, que seja válido, verdadeiro em todos os lugares do mundo, em toda a época. Por isso que ela é universal, se vocês quiserem, atemporal. Não depende do tempo, não depende da região, não depende do momento histórico. Enfim. Ficou claro? Aí sim eu sou capaz de dizer está errado decepar clítoris de recém-nascidas. Está errado enterrar crianças vivas. Está errado fazer rituais de passagem em que essas pessoas sejam molestadas, sejam violentadas, né? Se pratique para com elas violência. Ah, mas por que você está falando isso? Não, porque existe um negócio chamado razão, e a razão, ela irá se preocupar com o bem-estar do indivíduo, e mais do que com o bem-estar do indivíduo, ela estará preocupada com o bem-estar do todo. Deu para entender? Deu para entender? Beleza. Bom, agora, aliás, eu já dei a dica, né? Por quê? Por que criar a ética? Primeiro, porque com a ética eu sou capaz de perscrutar, de investigar, de cavocar aqueles princípios tidos como universais. E aí você fala, mas por que eu preciso disso? Porque a ética ela está preocupada em nos trazer a felicidade. Ou, se vocês quiserem, a vida boa. A ética, por meio dos seus princípios, está preocupada com isso aqui. Então a crença é a seguinte: se agirmos de acordo com a ética, teremos uma vida feliz. Certo? Esse teremos, ele não está se referindo a mim mesmo. Ele está se referindo a todos. Então a gente tem que completar a nossa lousa. A ética ela procura estabelecer princípios universais para que se chegue à felicidade e à vida boa
da, da coletividade, do todo. A ética está preocupada com o todo. Ela não está preocupada com o grupo X. Ela está preocupada de que maneira o todo, ou seja, todos os membros de um tal lugar, pode ser feliz desde que observe, desde que haja de acordo com esses princípios universais. Certo? Olha que maravilha! Então, ética preocupada com a felicidade. Agir de acordo com os princípios universais me trará felicidade. Não só a mim, mas a todos aqueles que convivem comigo. Todos aqueles que convivem comigo. Esse é o ponto. Mas aí você vai dizer o seguinte, né, para a gente continuar. Aí você diria o seguinte, mas como é possível que todas as pessoas hajam? Como é possível princípios universais que sejam válidos a todos dentro de um lugar? Então, como é possível vou colocar um exemplo fácil, dentro da sua família, dentro da sua casa, como é possível agir eticamente? Não moralmente, eticamente. Moralmente vocês já vivem. E por quê? Porque se estabeleceu, desde que vocês estão lá, se estabeleceu umas regras de conduta e, por exemplo, a você ficou a tarefa de lavar louça. E se você não lavou a louça, você está sendo imoral. A sua mãe, seu pai vem lá e vai reclamar porque você não lavou a louça. Esses comportamentos, esses valores de certo e errado a partir das ações, eles são morais e eles não são éticos. Quer dizer, na maioria das vezes eles são morais, mas não são éticos. E por quê? Porque para que a gente consiga chegar a princípios universais, atemporais, com vistas à felicidade, é necessária a discussão. Ou seja, esses valores que nós estamos chamando de universais e blá 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 blá, eles só são possíveis desde que todos dentro daquele determinado lugar participem na elaboração, em sua elaboração. Então volta ao exemplo. Dentro de casa, provavelmente vocês todos que moram lá dentro da casa, não sentaram e disseram assim, bom, vamos estabelecer as regras de conduta aqui de casa, em que todos, sem exceção, em que todos possam ter uma vida boa? Normalmente isso não foi feito. Normalmente já se estipulou de cima para baixo, né? Relações de poder de cima para baixo. O pai e a mãe mandou na bagaça, ponto final. E às vezes até a mãe manda mais que o pai mais com a mãe, enfim. Agora, na ética, não. A ética é necessário uma discussão, uma discussão de todos. Afinal de contas, estamos falando de coletividade. Afinal de contas, estamos falando do bem-estar da coletividade. E para que isso seja possível, é preciso que cada um, na sua individualidade, com as suas particularidades, possa expressar-se. Então, vamos continuar com esse exemplo. Você pede para que os pais e todo mundo que mora junto com você lá se sente e discuta sobre os valores. Então a pergunta é: o que
como nós deveríamos agir para que todos fossem felizes aqui dentro de casa. Aí seu pai fala uma coisa, sua mãe fala outra, você fala outra e o seu irmão fala outra. Pode ser que nessa discussão, pode ser que existam algumas ações que sejam comuns a todos. Quer dizer, você disse não tratar o outro com desrespeito, a sua mãe disse a mesma coisa, o seu pai disse a mesma coisa, o seu irmão disse a mesma coisa. Então, esse é um ponto. Quer dizer, todo mundo falou que xingar o outro é ruim. Porém, pode ser, e na maior parte das vezes é o que acontece, pode ser que aquilo que para você seja bom, não seja para os outros. E o contrário é verdadeiro, que seja talvez aquilo que seja bom para os outros não seja bom para você. E aí você fala, mas então o que a gente faz? O que a gente faz para arredondar, para fazer com que tudo aquilo que foi falado seja posto em prática? É preciso fazer, gente, uma peneiração, uma peneiragem. Peneiração acho que nem existe. Uma peneiragem de tudo que foi falado. Então, de novo, é por meio da discussão que nós começamos a abrir mão de algumas coisas, não abrir mão de outras. E assim a gente vai arredondando. Ao invés daquele monte de coisas do que deveria ser feito, porque foram ditos por todos os membros, ao invés disso, a gente vai discutindo, a gente vai burilando, a gente vai refinando, a gente vai, de novo, abrir mão de algumas coisas para que o outro abra mão também, o outro abra mão também, e que se chegue a um consenso. Então, depois da discussão, depois de muita discussão, a ideia é que se chegue a um acordo. Então, o que é esse acordo? É tomar consciência de que, a partir de agora, tais comportamentos serão aceitos e tais comportamentos não serão aceitos. É isso que é a ética. Por isso que se diz ética no trabalho, comitê de ética, ética empresarial, ética do médico, ética do psicanalista, ética de não sei o quê. Porque a ideia é que com determinados comportamentos todos se beneficiem. Existe uma ética do professor também. Essa ética do professor, ela impede que o professor tire vantagens, sejam elas quais forem, sobre os alunos. Por quê? Porque o professor ele tem poder, enquanto que o aluno ele está sujeito ao professor. O aluno ele está lá assistindo a sua aula de maneira cativa, de maneira compulsória. Você foi jogado naquela sala e o seu professor de tal coisa é esse. Ponto final. Não é ético que eu, enquanto professor, me valha da minha função para benefício particular e não o benefício do todo. Aí você fala assim, isso aí acontece direto. Professor que fica com aluno, aluna, professora que fica com aluno, isso aí é coisa mais normal. Pode até ser que seja normal. Só que, a princípio, então vamos lá, a princípio não é ético, é antiético.
Então vamos supor que eu esteja dando aula e que tenha alguém interessada em mim, e eu vou lá sabendo disso, eu com a minha, né, função a partir da minha função de professor, eu me aproveito dessa situação. Ou seja, eu ludibrio, eu, né, tô afim de ficar com a pessoa lá, a menina, eu vou lá e eu fico. Por quê? Porque eu sou, enquanto professor, a figura de destaque. Eu que estou lá na frente. Eu que sou o ator, né? O ator da cena. Então, é muito comum, e vocês devem saber milhões de casos, é muito comum do adolescente, ele fantasiar com o professor. Né? Ele se ludibriar com a imagem do professor. Não propriamente com o sujeito, mas com a imagem do professor. E se você, professor, for um sujeito muito picareta, você vai fazer, você vai ficar. E aí você fica com uma, duas, três, quatro, cinco. Por quê? Para realização pessoal. Pessoal. Então por isso que por isso que não é ético, por isso que é antiético. Imagina o psicanalista. O psicanalista ouve todos os segredos da sua paciente e usa esses segredos para se aproximar da paciente. Puta merda, né? É o absurdo do absurdo do absurdo. Por quê? Porque aquela paciente está numa situação de fragilidade muito maior do que a relação professor e aluno. Né? Por isso que você tem que fazer lá um juramento. Pode ser ético? Professor ficar com a aluna? Psicanalista ficar com o paciente? Pode. Pode, desde que todos os envolvidos sentem e cheguem a comportamentos, a regras que guiem os seus comportamentos de modo tal em que essa felicidade esteja envolvida, ou seja, sem prejudicar qualquer uma das partes. Em exemplo, você poderia dizer, Mina, né? Você, professor, poderia falar, tô afim de você, tô te querendo, né? Sei que eu sou seu professor, sei das condições, mas eu tô afim. Você não quer tentar alguma coisa, por exemplo? Se ela disser sim, mas por favor, não me veja como professor. Não é o professor que está te desejando, é este sujeito de carne e osso. Você ainda aceita? Como seria do psicanalista? Falar, olha, minha filha, eu não vou poder mais ser o seu psicanalista. Afinal de contas, eu estou me misturando com os seus na sua vida. Eu estou deixando aflorar certos sentimentos por você, certas sensações por você, e eu estou sendo e eu não estou conseguindo fazer o trabalho de acordo. Eu quero ficar com você, mas para que eu fique com você, eu preciso que você procure um outro psicanalista. Uma outra psicanalista. Certo, gente? Deu para entender? Então, mano, em resumo é isso. Agora, muita atenção, né? O que baseia a ética a essência da ética são duas coisas. Essa felicidade do todo e
o momento de discussão para que se chegue ao acordo dessas regras. O que é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque nós escutamos normalmente a palavra comitê de ética, ética de não sei onde, mas você não elaborou, você não participou da elaboração dessas regras. Então, rigorosamente, a ética, ela é uma... Vou colocar em tudo maiúsculo. Ela é... Oxi, Maria. Ela é construção. Construção. Se você parte do princípio de que todos somos iguais, de que todos temos direito ao discurso, à conversa, esses valores eles são construídos a partir dessa nossa discussão. Muito diferente da moral, em que, na moral, se estabelece as coisas de cima para baixo. Então, lá na moral, você tem o quê? Relações de poder. O que são relações de poder? Relações de mando e obediência. Alguns mandam, outros obedecem, ponto final. Na ética, não. Na ética, a ideia é a construção, relações horizontais, não verticais como elas são, né? Relações entre homens de modo horizontal. Todo mundo tem direito de falar. Todo mundo tem direito de se expressar para que cheguemos a essa tão almejada vida boa, tão almejada felicidade do todo. Enquanto na moral, não. Enquanto na moral, nós temos relações verticais. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então, de novo, né, para quem não assistiu a aula sobre a moral e já veio direto na aula sobre ética, por favor, deem lá uma olhada, assistam a aula, porque aí nós fechamos, né, essas duas grandes palavras com muitos significados e a compreensão ela se torna mais efetiva. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se atentem para este fator, para essa característica da ética, que é a ideia da discussão. Não é discussão no sentido de briga, né? É discussão no sentido de oposição de ideias, de possibilidade de expressar-se. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, muito obrigado pela companhia, pela paciência e nos vemos aí nas nossas próximas aulas. Tudo bem, gente? Valeu, até mais.